falando com eles esse sermão escatológico tão conhecido, né, no Evangelho. E é o próprio Jesus falando, e é muito interessante que quando eles fazem essa pergunta para Jesus, Jesus já entra falando para eles, para que eles tomem cuidado para que ninguém os engane. Ele, assim, em vez de ele entrar já falando do que era, ele faz esse alerta, né, essa advertência. Cuidado para que ninguém vos engane. E aí ele continua falando assim, porque virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Olha o alerta que o Senhor está nos dando para poder chegar nessa parábola, sabe, gente? Assim, o Senhor já tem nos avisado isso há muito tempo, são séculos e séculos e séculos aí, e a gente tem essa palavra na nossa mão. E aí a gente precisa estar se apercebendo, né? Porque essa palavra vai ser cobrada de nós um dia. E com tanto tempo que a gente tem essa palavra na mão, a gente precisa estar se preparando de fato. Esse tempo vai chegar. E aí, nesse contexto de estar conversando com os discípulos, Jesus fala, né, que eles vão ouvir sobre guerras, vai ouvir sobre rumores de guerra, mas que isso não seria o fim e que isso é necessário que aconteça. Então, vão estar acontecendo essas coisas e aí o Senhor entra na questão do assunto sobre a tribulação, a grande tribulação. Ele fala da segunda vinda do Senhor, todos esses sinais, todas essas coisas que é necessário, né, para que eles fiquem se apercebendo da gravidade e da importância dessas coisas. E aí ele fala da questão da parábola da figueira, porque na parábola da figueira ele quer chamar a atenção sobre os tempos, né? Ele diz assim, vocês quando olham a figueira e vê que os ramos se renovam, que as folhas estão brotando, vocês sabem que está próximo o verão. E aí ele vai falando também, e quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, sabei que está próximo, que estou às portas. E ele continua falando aí, né, que vai passar o céu e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Então ele dá um momento de um ensinamento muito rico para os discípulos ali. E eu imagino que esse momento com os discípulos foi um momento assim de talvez o dia todo, ou uma tarde inteira ali conversando sobre essas coisas, né, sobre o fim do tempo, como é que serão, os sinais que vão vir. E o tempo que o Senhor vai estar dando para cada um, ele chega a falar dos dias de Noé, né? Como as pessoas estavam à vontade, totalmente desapercebidas, fazendo as suas vontades, enquanto tinha alguém ali que estava falando sobre a palavra, ó, vai vir um tempo de chuva, vai vir um tempo de juízo. E ele está ali, 120 anos é bastante tempo, né? Para estar falando do Senhor, para estar falando sobre as coisas que precisam ser apercebidas, mas as pessoas continuaram desapercebidas e a gente parece que está vivendo esse mesmo tempo, né? Até Jesus é que fala, né? Como nos dias de Noé. Então a gente está vivendo um tempo de pessoas desapercebidas enquanto há vozes clamando e falando sobre a palavra de Deus, sobre as coisas que vão acontecer. E ele continua ali com os discípulos falando que eles precisam vigiar, estar atento a todas as coisas, porque a gente não sabe que horas o Filho do Homem vai vir, que horas o nosso Senhor vai voltar para nos buscar, e isso exige de nós um momento, um tempo, uma vida, né, de vigilância, uma vida apercebido do tempo. E eu acho isso muito interessante, porque o Senhor está falando para a gente: perceba o tempo que você está vivendo. Que tempo é esse que você está vivendo? A gente consegue discernir que tempo é esse que a gente está vivendo? Com tantos sinais, tantas coisas que já se cumpriram, tantas coisas que ainda, nem tantas, né, para se cumprir. Aliás, até pouquíssimas coisas ainda que faltam para se cumprir. Mas o Senhor há muito tempo falando conosco e a gente pega a palavra e aí ele vem falar a questão do servo mau e ele fala, né, que quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo. Então o tempo é algo que ele está sempre falando ali, ó. Então quem é esse servo bom? Quem é esse servo prudente, fiel? Que vai estar atento para estar dando alimento aos servos, aos conservos, antes, né, que o Senhor volte. Quem é esse que, quando ele voltar, ele vai encontrar nessa posição, se posicionando dessa forma? E quando ele fala isso, né, virá o Senhor daquele servo em dia que ele não espera e em hora que ele não sabe.
e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, pois ali haverá choro e ranger dos dentes. E aí é que ele começa a falar sobre a parábola, né? O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E é assim, uma característica bem de parábola mesmo, que parábola é essa comparação, e quando ele fala, né, o reino será como? Então ele está fazendo essa comparação aí. Então a gente entende que tem início essa parábola, que é essa estratégia que Jesus usava tanto, né? Começava a conversar para os discípulos até mais, essa conversa mais profunda do que o que ele já havia falado com a multidão, ele já tinha estado com as pessoas ali, mas ele para e vai ensinar os discípulos, nós, né? Nós que temos que estar percebidos, nós, os amigos, os irmãos, os filhos de Deus, a qual ele não escondeu nada. Ele tem revelado todas as coisas para nós. E aí eu sempre fico me lembrando, né? A gente vive num tempo da graça, um tempo que o Senhor realmente tem nos entregue tantas coisas, e a gente sabe que a gente vai ser mais cobrado do que qualquer um deles, né? Então, assim, isso é muito sério e é maravilhoso, porque a igreja, a palavra do Senhor, ele está nos lembrando disso constantemente, né? E aí eu fico me apercebendo quando ele fala a Josué, não te aparta do livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, não olha nem para a direita nem para a esquerda, porque Jesus sabe o quanto nós nos distraímos numa facilidade tão grande, que é necessário ler essa palavra todos os dias, para a gente, sabe, assim como um memorial, um start, acorda, ó, lê aí, lê de novo, amanhã lê de novo. Lê de novo, porque você vai se interter, você vai esquecer. Lê de novo, não se aparta dessa palavra, não se afaste desse ensinamento. Vai buscando, vai buscando, vai buscando, e ele vai clareando cada vez mais, a gente vai tomando mais entendimento, o nosso posicionamento vai sendo mudado à medida que essa palavra vai entrando em nós também, e é a questão de um ao outro ajudar na igreja, né, de estar motivando, de estar chamando, e vamos ler, vamos orar, vamos ajudar a B ou C que precise, vamos estar fazendo algo aqui, vamos estar, né, se alegrando com a palavra de Deus, com todas as promessas, com todos os alertas que nós já recebemos. Então a gente é muito privilegiado por isso, e é muito tremendo essa questão. E aí a gente vai discorrer aqui um pouco com o nosso comentarista sobre as coisas que ele trouxe aqui para nós. Ele traz assim, né, que ele vai falar aqui no primeiro parágrafo. Ao longo dos anos, grandes teólogos aplicaram interpretações diferentes sobre a parábola das 10 virgens. Todos concordam que o noivo é Cristo. Sobre o direcionamento da palavra, alguns defendem que se aplica exclusivamente aos judeus. Então, a gente tem uma interpretação que seria para os judeus essa parábola. Outros acreditam que se referia a todos os que professam a fé cristã. E ainda há outros que dizem que ela se refere assim, né, exclusivamente à igreja, que ela está falando a igreja só. E aí tem várias linhas, né, de pensamentos sobre essa passagem. E ele continua falando aqui, né, que o azeite está simbolizando o Espírito Santo, mas alguns falam que esse azeite simboliza o amor, outros que é a graça de Deus. Fala que o sono que as virgens sentiram, ela se trata da morte física, outros falam que seria uma fraqueza espiritual, outros ainda que representa a demora da volta de Cristo, esse sono. Então a gente tem várias questões, né, várias linhas de interpretação. E, assim, você é livre para meditar em alguma delas, escolher alguma delas, se posicionar diante de alguma delas. Eu tenho um posicionamento também diante dessa parábola, mas a gente precisa estar lendo, porque a palavra precisa entrar em nós, ela precisa, né, florescer em nós para que a gente depois possa estar tomando um rumo, um posicionamento muito consciente. Então, não depende do que o outro vai falar, mas depende do que Cristo está falando conosco, o Espírito Santo, através da leitura dessa palavra e de toda a palavra de Deus, né, para que a gente possa estar se posicionando. E aí ele continua falando, né, que as virgens, historicamente, a virgindade está relacionada à religiosidade e ao sagrado. Ele não fala aqui ao puro, mas eu já associo a virgindade à questão de pureza, né, que o Senhor ele não gosta, não vai fazer nada que venha com mistura, ele gosta das coisas puras, ele é
ele nos quer puro, ele não quer mistura na nossa vida. Então, a virgindade está ligada a essa questão da pureza. Alguém que não se relacionou com outra pessoa ainda, né? Que não houve uma mistura ali com outras coisas, com outra pessoa. E assim a gente tem que ser, é com Cristo. O nosso assunto é com o Senhor, do começo ao fim. Não há por que a gente buscar em outros lugares, não há por que a gente buscar em outras fontes, quando a gente já tem toda a verdade, né? Nossa referência de verdade, de conduta, de vida, de busca, está aqui na palavra de Deus, ela nos entrega tudo. E aí ele vai continuar falando aqui na nossa apostila que, apesar das virgens, né, estar relacionado ao sagrado, ao religioso, ao puro, isso não significa que vai haver salvação. E isso é interessante, né? Apesar de estar na igreja, apesar da religiosidade de alguns, apesar da separação de alguns, isso não é tudo, não é isso que vai nos levar à salvação. E ele vai falando assim, né, que para alguns que estão na igreja, na verdade, eles nunca tiveram essa salvação. E são pessoas que estão tão perto de nós, né, gente? E a gente talvez falhe em alguma coisa para alcançar esse irmãozinho que está perdido na casa do Senhor? Será que a gente falha nisso? Será que a gente não é tão motivador assim ao próximo que ele não consegue se aperceber, né, da onde ele está? Ou assim, tem uma natureza que realmente só o Espírito Santo vai poder fazer um trabalho ali, né? Tem essa questão dessa intencionalidade de quando lê a palavra de Deus, eu quero que essa palavra entre na minha vida, eu quero seguir essa palavra. E aí a gente vai estar sempre diante dessas questões, né, que o Senhor, ele veio para todos nós. A palavra está aí para todos, principalmente nós aqui no Brasil, né, com essa liberdade que a gente tem. E mesmo assim, a gente encontra pessoas na igreja mesmo totalmente perdidos ainda. E você pode ser uma pessoa que vai se encontrar, se realmente você tiver essa intencionalidade de encontrar Jesus, de amá-lo, de amar sua palavra, o Espírito Santo vai revelar coisas muito preciosas para a gente. E aí o nosso comentarista, ele continua aí, a gente vai estar aí, ó, no meio do terceiro parágrafo, não sei se o pessoal está todo com a apostila para acompanhar. E ele continua dizendo assim, né, que as virgens loucas em nenhum momento elas foram prudentes, e as prudentes em nenhum momento foram loucas. E isso é muito interessante, porque as prudentes, né, quando as nécias pedem, dá um pouquinho aí do teu azeite, que o nosso está apagando aqui. E elas falam, não, vai lá e compra, porque pode faltar para a gente e para vocês. Então elas não tiveram nem essa loucura de dizer, não, vamos ver aqui se a gente ajeita, né, se fosse possível fazer isso no caso. Vamos ver se a gente ajeita. Não, elas não cogitaram isso, elas se posicionaram mesmo. Não, para que não falte para a gente, vai e compra. E é muito interessante que no texto bíblico, ele fala assim, ide e comprai aos que vendem. E esse ide que está aí é o mesmo verbo grego que está lá no ide às nações, que ele traduzido, ele está dizendo indo às nações, pregai o evangelho a toda criatura, né? E esse aqui também, quando ele fala ide comprar, ela tá falando assim, indo, compra. Porque é algo constante, não é algo que você chega num determinado lugar e encontra pronto, sabe? É algo que tem um processo, tem uma preparação, tem algo para que esse azeite seja acumulado, ele vai se acumulando, porque é muito interessante também que elas adormecem, mas quando elas acordam após o grito, né? O noivo se aproxima, elas se acordam e percebem, a nossa lâmpada está acabando o fogo. Empresta um pouco de azeite aí, minha irmã, para que a minha lâmpada não apague. E então ainda elas viram um pouquinho de fogo ali naquela. Elas viram se acabando aquele azeite, né? E olha que tempo que esse azeite vai acabar, né? Bem quando tem o grito do noivo. Olha, o noivo se aproxima. E agora? Ela apagou, o meu azeite acabou. E o que é que eu vou fazer agora? O que é que a gente faz numa situação dessa? E aí há um arrependimento, né? Porque vai ver assim, poxa, elas ainda trouxeram uma vasilha extra. Houve tempo para fazer isso. Há tempo da gente ter um óleo extra ainda para a gente estar levando junto conosco. E ele não pesa. Fala, Zé.
Então, eu acredito que é isso que está querendo dizer. Consegue, é muito solitário esse caminho. A porta a gente passa sozinho por ela. Não é isso? Ou É assim, né? Essa questão desse azeite nessa caminhada, a gente até que não junta sozinho, né? A gente está enquanto igreja e corpo, um está ajudando o outro. Os que estão interessados realmente em caminhar com o Senhor, eu acredito que essa motivação, um está ajudando o outro a encher a sua vasilha extra, né? De fé, de oração, de motivação, de estar aqui com amor, com alegria, não por obrigação, não porque vou impressionar alguém ou há alguém ali que eu quero que me veja, não por isso, mas por Cristo de fato, né? Muito consciente, muito bem resolvido. Então a gente vem e está aqui para nós hoje aqui, a gente está se motivando, a gente está vocês a mim e eu a vocês também. Então isso assim, eu creio que vocês estão enchendo para mim, é o meu extra de azeite, como eu espero poder estar enchendo também para vocês um pouco do extra desse azeite, porque um ao outro ajudou e ninguém faz nada sozinho, não é bom que o homem esteja só, então a gente precisa aprender a caminhar junto. Isso é um aprendizado difícil, porque é muito mais fácil hoje a gente se isolar e achar que a gente pode fazer sozinho, quando o Senhor determinou que não, vocês são corpo. Vocês têm que andar em conjunto, vocês têm que ir juntos, né? Esse apoio, quando a palavra fala assim, suporte em amor, não é esse suportar, né? De ai, vamos mais um pouco, é esse suporte mesmo. Eu vou te apoiar. O que está faltando para você? Vamos ver se eu tenho aqui. Não tenho? Vamos ver com quem eu arrumo. Esse ajudar espiritual mesmo, esse ajoelhar, esse chorar com o outro, ou esse sorrir com o outro. Isso é essa questão de um estar enchendo o azeite do outro, porque não dá para fazer sozinho, né? Isso vai sendo construído à medida que o meu coração é esse que está inclinado a amar o meu próximo. É esse dar para que eu receba. Essa troca assim, sabe, que é algo assim perfeito. É uma parábola muito inteligente. Ela é tão bem montada porque ela remete, né, tanto ao Israel quanto à igreja. Ela remete tanto à noiva e os convidados dela para essas bodas, para esse casamento. E ela tratar assim, né, o Senhor trazer segundo o costume deles do casamento, que era uma festa muito importante, era uma festa de muitos dias, era uma festa, era uma cultura que eles tinham bastante propriedade, eles conheciam bem. Então o Senhor traz essa questão do noivo, da noiva, do cortejo que acontece, né, que é a cultura judaica, ela tem essa questão assim, um noivo, ele vem com uma comitiva de amigos até a casa dos pais da noiva para pegar a noiva e levar para a casa do pai. Ele não vem sozinho. Então era necessário que houvesse essas amigas da noiva ali presentes para poder estar com o cortejo acompanhando esse noivo, para quando for buscar essa noiva, ela além de se alegrar de ver seu noivo, ela ainda vê os seus amigos, as suas amigas ali juntos se alegrando com ela. Então tem um contexto assim muito conhecido do povo judeu, e ele está ali falando, para a gente não esquecer, que ele está explicando aos discípulos esse fim do tempo, como é que isso vai acontecer. E ele está alertando esse cuidado do Senhor com muito amor, né, conversando ali com eles sobre isso, trazendo algo que para eles é comum. E aí ele continua aqui falando, né, que não é preciso, não basta só ser as virgens que ali se separaram, mas tem que ter o azeite também. E não é só aquele azeite do momento, mas aquele azeite extra também, né, que a gente vai poder acessar. E aí, nesse momento, que ele além de ser um tempo final, ele é um momento muito desse fim. Não é como a parábola seguinte, ela vai falar sobre a parábola dos talentos. Então, a gente lendo a parábola dos talentos, a gente percebe que é como se ele recuasse um pouco mais, se afastasse um pouco mais desse momento final. Mas essa parábola das virgens, ela é como se fosse um momento muito... A gente vai ouvir aqui o Senhor falando, a porta fechou. Não teve muito tempo mais para isso. E aí ele continua aqui falando, né, que as aparências vão enganar, porque essas 10 virgens, todas eram virgens, né? Todas tinham azeite também, todas tinham uma candeia também. Todas estavam juntas, todas estavam esperando o noivo. Todas adormeceram. Então, assim, aparentemente é tudo igual, não tem como, né, separar. E realmente não tem como a gente separar. É o Senhor que vai fazer essa separação. Tem joio e trigo,
que eu costumo dizer assim, né? O joio veste a mesma roupinha do trigo, é igualzinho. Não dá para a gente separar, mas o tempo, já no fim, na hora da colheita, ele se revela, né? Tanto se revela o trigo como se revela o joio. Não tem como não aparecer. Naquele grande dia vai aparecer, cada um é de fato. Por mais que a gente até mesmo tenha se enganado, aquele grande dia vai servir para isso, para que a gente saiba quem a gente foi diante de todo mundo. Vai ser revelado isso aí. Então, uns vão ficar para fora, né, infelizmente. Outros vão participar da grande festa da bodas do Cordeiro ali. E aí ele continua falando, né, que essas mesmas virgens, né, ou seja, o que elas representam, todas frequentavam a igreja. Né, todas cantavam fervorosamente, todas oravam, pregavam, faziam orações de cura, expulsando demônios. Então, todo esse contexto religioso de cristão que está bem entrosado com a igreja está acontecendo ali. E realmente, assim, a nós não cabe esse julgamento. Né? O Senhor vai fazer essa separação, mas quem tem o Espírito de Deus também sabe, né, discernir algumas coisas, né, porque pelo fruto se conhece a árvore, o Senhor já nos ensinou isso, e aí cabe a nós também, né, a gente tá junto dessa brasa de fogo verdadeiro que vai subir, que realmente está ali com o Senhor, e essa questão assim, né, que vai haver essa divisão que o próprio Deus vai fazer, o próprio tempo vai trazer essa divisão para mostrar as que são prudentes, as que não são prudentes. E ele continua aí falando assim, que a fé histórica é assim, brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da verdadeira fé salvadora. Então, a fé que vence o mundo, né? A nossa arma que vence o mundo é a fé. É não ter deixado de acreditar, não ter deixado de estar próximo do Senhor, de ter ouvido a sua palavra, de ter crido na sua palavra, assim, eu aposto nessa palavra mesmo, eu deixo tudo por essa palavra. Essa palavra é Jesus se revelando a nós. Então, é essa questão aí dessa fé que vai ser posta à prova até o final. Ela não pode falhar, né? A gente tem que estar bem posicionado mesmo. Eu sei quem eu sou, não tenho uma crise de identidade. Eu não sei se eu creio muito, eu não sei, assim, sabe, se eu quero ficar mais na vaidade ou se eu quero ficar mais na fé. O que é que me pega mais? Então, a gente precisa realmente se posicionar e estar bem consciente de todas as coisas que a Bíblia nos está falando. Né? Ele nos chama para esse despertamento espiritual, enquanto o mundo nos chama para se afastar disso, nos engana, né? Quer nos pegar como uma rede ali. E se a gente não se atentar, se não tiver leitura de palavras, se a gente não tiver uma vida de intimidade com o Senhor, um relacionamento mesmo com o Senhor, a gente vai ser pego assim, né? Se dividindo, perdendo a identidade, sem saber direito quem eu sou. E aí, isso é fé? Que fé é essa? Então, essa fé que verdadeiramente vai nos salvar, ela vai ser posta à prova até o final. Então, a gente precisa estar atento para isso aí. E ele continua falando assim, o azeite é pessoal. Como já dissemos, nesse ponto, os estudos defendem significativamente diferenças para a figura do azeite. Porém, seja a graça de Deus ou a presença do Espírito Santo, ambos dos significados são insubstituíveis, indivisíveis e notórios na vida do verdadeiro salvo em Jesus Cristo. Quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado pelo Espírito Santo e passa a conhecer a fé salvadora. Esse azeite não se pode dividir, é pessoal, suficiente apenas para os prudentes. E é muito interessante, né? Que é o que você estava falando, né, Zê? Porque apesar de a gente ter esse extra, que para nós parece um extra, né? Não cabe na lâmpada, por isso se torna um extra para o momento ali. Então, existe aí nesse processo desse preparo, que, na verdade, essa parábola, assim, para mim, ela está falando sobre esse momento em que o noivo vai chegar, mas o contexto dela de verdade, ela quer nos chamar a atenção para o preparo antes desse momento. Então, ela é uma parábola, para você ver como ela é uma parábola tão inteligente, né, tão bem construída, todas as questões dela, porque ela aponta para um momento final, mas ela está falando de um momento intermediário, né, o de conhecer Jesus, e aí como é que eu caminho com ele? Como é que eu vou conhecer Jesus? Né? E a gente poder
está se fortalecendo com a leitura da palavra quando a gente declara ela para nós mesmos. Precisa estar fortalecido nisso, né? Eu estou sempre assim declarando que eu leio essa palavra, não é para conhecer a referência bíblica, não é para conhecer o versículo palavra por palavra do que está escrito ali decorado, não. Eu leio essa palavra porque eu quero conhecer quem é Jesus, como ele age, como ele faz, como ele fala comigo, como ele sai do padrão a hora que ele quer e que não se pode colocar ele numa caixinha, que quem está na caixinha somos nós, na verdade. A gente tem essa visão tão limitada que a gente pensa que está vendo alguma coisa, né? A gente está projetando até a vontade de Deus, até o comportamento de Deus a gente quer ditar. Ah, o Senhor faz assim. Ah, eu quero assim. A minha lista do fim do ano, eu quero isso, isso, aquilo outro, né? O Senhor se tornando nosso servo, né? E a gente Deus de Deus. E aí a gente percebe assim, né? Quando se tem a palavra, quem está na caixa sou eu. Como assim que eu vou falar alguma coisa a um Deus infinito? Eu não sei o que ele está pensando, mas eu sei o que ele me garante aqui nessa palavra. E é tão lindo porque quando eu vejo assim, testamento, né? Novo Testamento, Antigo Testamento, e são documentos, testamentos. Documentos para nós, até nesse mundo físico, social, a questão do testamento assinado é para os herdeiros que o testamento vai ser aberto, apenas para os filhos, a ninguém mais. Isso aqui ele deve ser chamado, até numa audiência, né? Se você vai, tem a morte do pai, alguém morreu e tem um testamento ali para você receber, é só para a família, mas ninguém entra naquela audiência. E assim vai ser nesse grande dia de juízo, né? O Senhor, ele entregou a vida, selou o testamento com o próprio sangue, e aí o grande juiz naquele dia vai cobrar dentro do documento. Eu não vou poder falar nada do que não está aqui, eu não vou te cobrar do que não está aqui dentro, mas o que está aqui dentro, que já está nas tuas mãos há tanto tempo, que é só a sua responsabilidade é ler, e se você quer receber, segue. Né? Se posiciona ali, porque tem alguém que está te olhando e tem alguém que está nos ensinando. O Espírito Santo está ali, ó. Esse azeite está pessoal, intransferível, meu, está aqui comigo, ele está me ensinando, está aí com você, está aí com vocês. Então a gente precisa de ter essa intimidade. Eu estou lendo e eu estou convidando o Espírito Santo para ler comigo. Eu estou atento ao que ele diz ou eu estou atento ao que eu estou ouvindo por aí as pessoas falando? Quem tem mais crédito para mim? O Espírito Santo? Ou alguém que eu ouvi na internet? Ou alguém que eu ouvi até na igreja mesmo e eu fechei a Bíblia e gostei dessa palavra, mas a mim cabe conferir essa palavra. Está aqui na minha mão. Então eu preciso estar conferindo, isso faz parte desse preparo para que a gente encontre com o Senhor, desse extra de azeite que vai estar sendo cheio ali, que para nós vai parecer extra, mas na verdade é a quantidade certa para o momento certo, até aquele momento em que a gente não vai mais precisar de estar levando esse azeite, porque isso tudo já vai ser uma coisa só, né? A gente vai saber todas as coisas, não vai precisar mais desse que está nos ensinando, a gente já vai estar nesse encontro, todo mundo outro, todo mundo transformado, glorificado, santificado, incorruptível, imortal. Então a gente vai estar se preparando para isso, e esse processo, né, essa mediação entre esse começo de conhecer Jesus, né, eu o reconheço como meu Senhor e Salvador, e esse momento final, quando ele já está se aproximando, que a gente tem vivido isso agora, a gente é a geração chamada, né, para esse tempo final, a gente está passando o bastão ainda para uma outra geração, e eu creio muito que o sucesso dessa outra geração depende muito de nós, a gente precisa estar assim, voltado mesmo para a palavra de Deus, se render à transformação que o Espírito tem feito em nós, porque ele continua trabalhando. Ele não falha, ele está aqui, ele está a todo momento. Se você prestar atenção, ele está falando com a gente a todo momento. Mas a gente, essa questão, né? Essa carne, ela se interte, ela se distrai com muita facilidade. E aí a gente perde no processo. A gente perde aí nesse tempo intermediário de estar juntando um azeite precioso. E ele continua falando assim, né? O azeite não pode ser obtido por esforço humano. E sim, né? Há essa questão dessa, que eu falo mais da intencionalidade, a consciência sendo transformada, porque não é possível que a gente não perceba, né? Uma transformação que está acontecendo. Olha para trás, uns anos atrás, quem era eu?
Não, uns 10 anos atrás, quem era eu e hoje? Até eu mesmo me impressiono, né, de ver o que que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem transformado, e mesmo assim, eu vendo essa mudança que acontece na minha vida, eu olho para frente e digo assim, nossa, eu ainda não sei nada, eu preciso muito, eu preciso estar aqui focada mesmo, porque realmente é um minutinho que eu distraio. Gente, tem hora que eu digo assim, eu até esqueci o que que eu li. Você vê uma coisa assim muito rápida, porque há uma potestade no ar, né? A gente está vivendo um fenômeno que está chegando aí, né? O esfriamento de amor, apostasia de tantas pessoas. Então, há uma potestade do ar trabalhando também contra nós, né? E a gente contra essa questão aí. E quando ele fala aqui, né, que esse azeite não precisa do esforço humano para ser obtido, é porque o Senhor vai nos dar. Ele vai nos dar essa capacidade de estar andando. É Ele que vai nos estar capacitando. Não é meu mérito, não é o meu esforço de estar fazendo, é o dele. Eu quero que você chegue até mim. Eu vou fazer de tudo para você chegar até aqui. Eu vou fazer de tudo para que não te falte o extra. Agora você tem que fazer esse esforço de vir. Vem que eu garanto, né? Do outro lado a gente vai chegar, apesar da tempestade que tem se formado por aí, confia, crê nessa fé salvadora que vai te fazer chegar lá do outro lado com azeite valoroso, com azeite precioso. E aí ele continua falando assim, né? Quando perceberam que o noivo tardou a vir, então desesperadamente tentaram comprar o azeite que lhes faltava. É possível um negócio desse? Porque você vê assim, aí na parábola fala que o noivo chega à meia-noite. E no costume judeu, Jesus contando essa parábola para eles, um casamento começava no fim da tarde, que é quando muda para eles, né? Tudo começa no fim da tarde para os judeus, né? O dia muda no fim da tarde. Como o Senhor lá no começo, em Gênesis, ele fala, né? E no primeiro dia separou a luz das trevas, e foi dia e tarde, e o outro dia chegou. Então, sempre à tarde ele já conta como outro dia. Então, para o judeu até hoje é assim como também para o pessoal que é adventista, né? Na sexta-feira eles guardam o sábado, então na sexta, na tardinha da sexta, eles já param para esse momento sabático deles ali. Então, o judeu também é assim, na tardezinha da sexta eles já vão parando tudo. Então, o casamento dos judeus, essa festa, começava assim, vai ser no dia tal, começa à tardinha. É o começo do dia para eles ali. Tá contando, né? Já que é um calendário lunar que eles seguem, então conta a partir do fim da tarde. Então eles estavam ali. Esse seria o horário ideal para começar o casamento, mas na parábola fala que o noivo se atrasou um pouquinho, chegou meia-noite. Meia-noite para um local que não tinha energia elétrica, que não tinha, né, tinha que ser um esforço para fazer uma festa de casamento assim, que duravam tantos dias, mas a meia-noite não era o horário para começar uma festa, de forma alguma, né? Não tinha como estar começando. E eles começaram a esperar desde a tardinha, mas o noivo se atrasou um pouco. E aí ficaram lá esperando, porque não podia, estava marcado, é um compromisso marcado. Quem marcou foi o noivo vai chegar, a noiva tem que estar pronta. E ela assim, ele nem falou assim que iria se atrasar, né? Ela tem que estar pronta ali. E ali, para que ninguém veja, né, no seu segredo, lá se arrumando, tal, se ornando. Então, a noiva não aparece nessa parábola, mas a gente sabe que ela está se preparando. E o cortejo vai acontecer, e o noivo vai chegar, e o noivo vem pronto, alegre, satisfeito para buscar essa noiva imaculada, essa noiva preparada, essa noiva que o ama, essa noiva que quer estar com ele, essa noiva que conhece esse contrato que foi feito com ele, nesses testamentos que ela tem para receber, as promessas que ela tem de estar com ele. Então há uma expectativa assim que vai gerando, eu creio até, sabe, assim, refinando esse azeite que a gente tem, porque ele quer que a gente tenha isso. Então não é o nosso esforço, é o dele, e a gente precisa valorizar isso. Então esse tempo aí, nesse horário de meia-noite, elas percebem, né? Há um grito, o noivo se aproxima, e aí acabou o azeite. Vai lá e compra. Além de ser algo que não se compra assim num lugar determinado, o horário já não dava mais. Então ele está dizendo aqui que vai chegar um momento em que não vai dar mais tempo para a gente organizar nossa vida, organizar a nossa casa, organizar a nossa mente, o nosso posicionamento, quem a gente é de fato. Vai chegar um tempo que não vai dar mais.
Mesmo que a gente esteja perto de outros irmãos, mesmo que a gente esteja ouvindo a palavra, mesmo que a gente venha à igreja, mas não há como enganar o noivo. É aquela questão, né? Não se colocam a luz embaixo de uma cama. Coloca no velador, porque não tem como esconder. Vai, ó, tem um negócio ali brilhando ali. Não dá para esconder. Então, a noiva não vai se esconder. As prudentes, elas não têm como se esconder. Assim como a nécia não vai dar para se esconder, porque tá, vocês não têm brilho nenhum. Né? O que está fazendo vocês aparecer é o brilho dos outros, não vem de vocês. Então, não vai ter como, né? A gente precisa saber que a gente vive hoje esse tempo ainda privilegiado do preparo. Ainda dá tempo da gente juntar, né, esse azeite, estão chegando junto com a gente agora, e ainda dá tempo da gente motivar, porque o próprio Espírito vai fazer um esforço nos que estão chegando, para que eles comecem a entender a preciosidade desse azeite que é tão necessário para esse momento final, antes que ele venha, antes que a porta se feche. Então, a gente vive esse momento ainda de preparo. Para todos, igual, né? E ele continua aqui, o nosso comentarista, ele continua falando assim: a parábola termina com as virgens loucas batendo a porta do noivo e sendo por ele rejeitadas. Pode ser que elas queiram mostrar que se esforçaram por estarem ali, correram em busca de azeite para que pudessem participar das bodas, mas seu esforço nada puderam fazer por elas. Olha só. Porque não era necessário um esforço nosso para ter o azeite. O nosso esforço é só de manter a caminhada focada no Senhor Jesus Cristo, né? Aprendendo dele, quero conhecê-lo, porque também não basta só aprender dele, né? Porque a gente pode aprender de qualquer pessoa aí na internet, tá, né? Gosta disso, gosta daquilo, faz assim, faz assado, mas eu não conheço, nunca vi. E aí, como é que a gente se apresenta ao Senhor? Porque ele fala para elas assim: eu não as conheço. Misericórdia, né? É a frase que ninguém quer ouvir nunca na vida. Mas, assim, eu tenho trabalhado com as crianças e eu tenho dito a eles assim: vocês precisam se apresentar a Cristo. Aí eles são inteligentes pra caramba, eles falam: mas tia, Deus sabe tudo. É verdade, Deus sabe tudo, mas você tem que se apresentar a Ele. Como se apresenta a Cristo? Aí se apresenta em oração. Você precisa mostrar o seu coração para ele, não para que ele veja, porque ele vê todas as coisas, mas para que você veja. Pese o seu coração, pese a sua intenção. Pese de verdade, sabe? Se choque, porque a gente é mal de verdade, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de olhar para nós mesmos, nos examinar, e a gente pode até se assustar com o que a gente está vendo, mas dá tempo de ajustar, há tempo de preparar, há tempo de mudar tudo isso, sabe? Então isso é muito bom, é muito saudável que a gente faça isso e ter irmãos chegados, né, mais chegados ainda, que pode chegar, ó, irmã, isso aí teu precisa melhorar um pouquinho. E a gente receber assim, sabe, com alegria, não é fazendo cara feia, né, deixando de falar com o irmão. Graças a Deus eu tenho muitos irmãos aqui na igreja que chegam perto de mim, falam e tem essa liberdade de falar, porque sabe que não vai ter uma cara feia depois, não vai ter um aborrecimento depois, não falo com você uma infantilidade assim, quer dizer, falta de azeite, né? Então a gente precisa tá prestando atenção dos momentos em que esse azeite vai aumentar o volume um pouquinho. É nesse momento que o irmão chega perto, que o irmão, né, dá um toquezinho assim para a gente melhorar nisso, né, daquilo outro. Isso é irmão que ama, porque do contrário, ó, eu quero subir, tu fica para lá. Tem mais espaço para mim lá em cima. E esse também não vai, né? Que não tem como enganar o Senhor dentro dessas questões onde ele quer o quê? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu esforço, de todo o teu entendimento e ao próximo. Né? É servindo ao outro que a gente aprende a se olhar, a gente aprende a se pesar. Como é que eu tô? Se eu for pesada na balança de Cristo, o que é que vai dar isso aí? Mais para ruim ou mais para bom? Eu preciso alcançar esse azeite que vai fazer toda a diferença nessa hora. Então, a gente vive esse momento de preparo. Glória a Deus por isso. E aí ele fala assim, né? A prudência e a vigilância, muitos pregadores de maneira equivocada pregam apenas que as virgens loucas dormiram, mas as prudentes também dormiram. Como vimos anteriormente, existem diferentes opiniões sobre a natureza desse sono.
Mas uma coisa é certa, o sono não foi um sinal de loucura, ou seja, as virgens prudentes não passaram a ser loucas pelo fato de terem dormido. Então, esse momento, assim, a gente espera no Senhor, a gente está se preparando para isso, mas a gente ainda tem uma natureza carnal que está conosco, e isso vai demandar e vai pedir esse momento da gente parar e descansar um pouco, mas a gente... Sabe quando você tem, assim, um compromisso bem cedo no dia seguinte, você vai dormir pensando naquele compromisso, e aí você acorda até antes do horário mesmo, ninguém precisa te acordar. Você acorda sozinho, porque você foi dormir intencionada em esperar aquilo, eu tô ligada naquilo ali, eu não vou falhar. Então é esse o sono, sabe? Da prudência, do sono desse que está esperando o Senhor, que vai nos buscar, e é um momento rápido, e depois que a porta fechar, não tem como mais. Então a gente tem que estar assim, eu tô descansando um pouco, mas eu tô apercebida do que está acontecendo. Eu não estou num sono que não me permite ver que as coisas vão passar e eu não vou perceber. Até porque eu tenho um azeite precioso, Espírito Santo comigo. E ele vai estar alertando, ó, tá chegando. E aí, eu não sei, talvez o coração bate forte, há uma ansiedade maior, né? Um querer tão grande de estar perto e o noivo vai chegar e a gente vai nesse cortejo. E isso é um grande ensinamento para a igreja. E eu fico vendo assim, né? Agora falando, isso aqui é tudo que o nosso comentarista trouxe, mas eu tenho assim uma visão dessa parábola, porque como ela não mostra a noiva, e eu já ouvi muitas pessoas pregando, né, que as virgens são a igreja, e aí não dá para ser, né, gente? Porque a igreja é a noiva. Então, ou ela é a noiva ou ela é a virgem. Então, não dá certo. Então, essas virgens não é a igreja. Essas virgens são amigas da igreja, mas não é igreja ainda, né? E aí, existe, assim, nós fomos enxertados nessa videira, né? E alguns galhos foram tirados para que fossem enxertados, galhos originais, naturais, né? O Israel, onde tudo começou. E ali alguns galhos foram tirados para que a gente pudesse entrar nessa videira, mas em Lucas 15 vai estar falando, né? O que impede? Se ele tirou um natural para enxertar um que não era natural, que ele coloque o natural de volta. Então, assim, essas 10 virgens, como amigas da igreja, ainda há um Israel se preparando, né? Até para eles, esse tempo de preparo ainda está em vigência. Então, eles, assim, há uma promessa para eles também. Para nós, há essa promessa, né, enquanto igreja, essa igreja que está viva, essa igreja que está buscando o Senhor mesmo, essa igreja que caminha segura de si, né? Caminha poderosa, caminha não no seu poder, mas no poder do Senhor Jesus Cristo, que já nos fez mais que vencedores. Essa consciência que a gente tem enquanto igreja, e eu estou falando enquanto igreja, apesar de o azeite ser individual, enquanto igreja, ele vem buscar um corpo, ele não vem buscar um membro. Então, a gente tem que aprender a caminhar junto, porque a palavra de Deus diz que nós somos famílias de Deus. E ainda eu acredito que há muito para aprender. A igreja aprender a ser família de fato, né? A gente diz que é família, mas é tudo muito separado ainda assim, né? Falta se abraçar mesmo, ai, com saudade de você e tal, né? Essa coisa boa, gostosa, que é o Espírito Santo que nos traz isso, né? Sem olhar o outro, esse negócio de inveja, essas besteiras aí, né? Que não fazem parte de um azeite puro. Então, a gente tem essa oportunidade de família, a gente está caminhando para o mesmo lugar, a gente lê o mesmo livro, a gente bebe na mesma fonte, a gente não tem por que ter diferença um com o outro, mas poder sim ajudar na hora que alguém precisa. Vamos se juntar e às vezes tem uma falha nossa, né? Eu me incluo nisso também, tem essa falha que a gente deixa que isso nos alcance e isso a gente tem que se envergonhar. Né? Enquanto igreja, a gente não devia fazer isso, a gente não devia pensar assim, porque nós somos famílias de Deus, todos irmãos, e somos, né, co-herdeiros com Cristo Jesus, de um Pai que já pronto, está consumado, só esperando aquele grande dia onde Ele vai ter todos esses que Ele separou, que Ele escolheu, que Ele
fez esforçar, né? Eu vou te esforçar para que você chegue até aqui. Através desse azeite, desse Espírito Santo nos lembrando, ó, há uma caminhada. Vamos mais um passo, vamos chegar mais, mas eu preciso não caminhar de qualquer forma. Existe uma maneira para eu caminhar. E esse livro vai estar trazendo todas essas questões, nesse testamento tão bem escrito, esse documento tão valoroso, tão bem escrito que o Senhor preservou até aqui para que chegue na nossa mão e possa passar ainda para frente. E ele chegou nas nossas mãos para que a gente perceba o valor dele. É algo assim maravilhoso. Me impressiono muito ainda, apesar de já ler e reler, e fico assim, meu Deus, às vezes corro na casa das vezes, ei, olha só o que eu descobri agora, o Senhor me revelou aqui, e a ela da mesma forma, e é muito bom a gente ter essas pessoas que a gente pode compartilhar essas questões, porque Deus não vai entregar tudo a um só, Ele vai entregar para todo mundo uma parte, para que quando a gente se junte, a gente tenha um todo de família mesmo, né? O Senhor pensou em todas as coisas e Ele nos ensinou através de todas essas parábolas, de todas essas comparações. Uns vão entender bem, outros não vão entender. Mas aquele que entende é porque Ele está se revelando a nós. É Ele que quer se revelar a nós. Então, nós somos muito privilegiados. Aqui, por fim da parábola, ele vai estar falando assim, né? Que elas saíram para comprar e chegou um noivo, no versículo 10 do 25. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Que alegria, né? De quem entrou. Entrou, eu acho que é um ambiente totalmente diferente e a porta fechou. Gente, cortou totalmente a conexão com qualquer questão de escuridão, de trevas, de pecado, de tristeza, acabou, fechou. Não tem mais nada disso para os que entraram. Agora é festa, agora vamos se alegrar com o nosso Senhor. E aí ele continua, né? Mais tarde, olha só, mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Devem ter batido muito, gente. Ali, chorando, penando, sofrendo, arrependida, lamentando. Não tinha mais onde comprar o azeite, não tinha mais tempo, acabou tudo, esgotou tudo. E ele vem falando, se prepara, se prepara. O tempo de preparo ainda está vigente, se prepara, se prepara. E ele chega e abre a porta e responde. Nem fala que abriu a porta, mas diz que ele responde. Em verdade vos digo que não vos conheço. Então, assim, não tem como a gente não querer chamar a atenção de Jesus e se apresentar a Ele através das nossas orações sinceras, né? De se derramar mesmo, de falar dos nossos defeitos. Eu tenho ensinado às crianças que eles precisam pedir: Senhor, eu quero amar a tua palavra, eu quero me apaixonar por tu, Jesus, sabe? Que seja esse o pedido ardente do coração deles, né? E os pais devem estar reforçando essa questão para que desde sempre eles estejam já tendo seu extra de azeite, porque a hora e o dia que ele vai chegar ninguém sabe. E isso é para pequeno, para grande, para adulto, para todo mundo. Então, a gente tem a responsabilidade conosco mesmo e a responsabilidade de passar para aqueles que ainda não são prudentes, que estão sobre a nossa responsabilidade, os mais jovens, né? Nós, mais velhos, somos o exemplo para eles. Então, há um peso sobre nós, que já caminhamos há um bom tempo, já temos um extra, assim, que a gente vai levando. A gente tem uma cobrança maior também do Senhor, porque quem muito foi dado, muito é cobrado. Então, a gente tem essa responsabilidade de, não é por aí não, vamos ajustar aqui, vem mais para cá, sabe? E se houver um contraponto, não, mas ali é bom a gente poder ter o argumento certo, a palavra de Deus na hora, porque é essa palavra que vai fazer a diferença, não é a minha, não é a do outro, mas é a palavra de Deus. Ele diz assim, ó. E é o Espírito de Deus que vai fazer essa mudança, que vai colocar esse azeitezinho que está faltando ali para esse se ajustar e seguir e vir. E é um tempo precioso. E aí o Senhor encerra
essa fala com eles. Ele nem encerra, porque vai seguindo com a outra parábola. Isso aí é uma conversa com os discípulos longa que ele tem ali, sabe? É um momento muito especial de um preparo para um tempo distante, mas que desde aquele momento já era momento de estar juntando o seu azeite. E olha que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, a igreja ainda não tinha sido fundada, mas o Senhor já falava para eles: cuidado, para que ninguém vos engane, vigiai e orai, porque tudo vai acontecer assim, ó. E quando a porta fechar, não tem mais tempo. E aí ele fala, né? Porque não sabeis o dia nem a hora. Ninguém sabe, né? Mas uma coisa a gente sabe, que a gente é irmão. Uma coisa a gente sabe, quem é o nosso pai. Uma coisa a gente sabe, tem um noivo que a gente está esperando. Uma coisa a gente sabe, que a gente está se preparando, que a gente está se ornando, que a gente tem esse momento para a gente fazer isso com muita alegria. Não precisa ser um momento triste, não precisa ser um momento, né, de que se fique muito séria, que se feche. Não, seja leve, seja descontraída, ame o Senhor Jesus, Ele vai tirar todo o fardo pesado, vai nos dar o dele que é leve, suave. Então, por que andar pesado, se arrastando, sem estar gostando de A ou B, ou eu quero assim, ou eu quero assado, o jeito que eu quero é esse? Não há necessidade para isso, é se render ao Espírito de Deus mesmo, a esse azeite precioso que vai fazer a diferença lá no final, que para a gente parece extra, mas não é a quantidade perfeita, é um Deus perfeito. Então tem tudo aqui nessa palavra e que a gente possa assim estar se deleitando, se maravilhando. É uma parábola assim que realmente para muitas pessoas pode ter alguma coisa que fique estranho, né? Como assim? A noiva não aparece aí? Mas intrinsecamente ela está. Ela é uma das figuras principais, né? O noivo e a noiva. É a festa de casamento. E tem um cortejo se preparando. E tem um cortejo para a gente, tá? Enquanto noiva, enquanto igreja, um cortejo, uma festa maravilhosa. E daqui a pouco a porta se fecha e vamos todo mundo junto em nome de Jesus. Eu agradeço muito a oportunidade de poder ter trazido, né, falado um pouco sobre isso, ter estudado um pouco isso aqui mais uma vez. É algo assim que faz a gente parar, e tem momentos assim que você para e chora, porque essa palavra mexe muito com a gente. É uma palavra muito forte, é uma palavra que ainda nos diz há um tempo para a gente se preparar. Então vamos nos preparar, vamos um ao outro ajudar e vamos todos entrar pela porta em nome de Jesus. Amém, gente. A paz. Pastor Flávio, né, para fazer uma oração aqui. Pode vir, pastor? Obrigado, Zé. Amém. Oração, bênção apostólica. Você tem que subir para poder ser visto aqui, senão não dá. Foi. Amém. Graça e paz. Vocês estão bem? Graças a Deus, né? Então, mais uma noite na presença de Deus. E aqui é onde há fartura de alegria. Vamos estar encerrando, então, mais uma segunda-feira aí de aprendizado. Aleluia. Em nome de Jesus, vamos estar orando. A oferta não tiraram, não, né? Então, vamos estar orando pelo final. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar nesta noite, pois estamos aqui conscientes de que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu na cruz para nos salvar e nos dar direito à vida eterna. Senhor, nós temos consciência disso e te louvamos, estamos felizes, alegres nesta noite de estar aprendendo aqui. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos aqui que estão presentes, guardando, livrando de todos os males. Guarda a sua saída e a sua chegada nos seus lares, no nome de Jesus. Continua abençoando a tua filha Edma. Assim nós também te louvamos pela vida dos nossos pastores, Senhor. Pastor Wilson, pastor Luiz Lozada, pastor Joel, seus familiares.
que os teus filhos, Senhor, possam estar sendo, neste momento, tocados por ti. Assim nós queremos te agradecer nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos assim, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Deus abençoe. Pode aplaudir o Senhor.